Olá, querida Paz do Senhor, seja muito bem-vinda a mais um trabalho do nosso canal, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando continuidade à sequência de comentários das nossas lições. Nosso comentário ele é desta lição, deste trimestre, falando sobre os valores do Reino de Deus. Você já pode, se não for inscrito por aqui, já pode se inscrever e também deixar o seu joia, compartilhar com alguém que você julgar necessário compartilhar essa informação. É muito importante que eu vou te passar aqui sobre qual é a opinião de Jesus, qual é, melhor dizendo, o ensino de Jesus sobre o assunto vingança. Você vai ver isso a partir de agora. Como eu disse, nós vamos tratar desse assunto. Ele é pertinente para o momento, porque a gente tem visto ao longo do tempo o ensino de que o mal que fazem a você retribua na mesma moeda. Talvez você até já tenha vivido isso. Ou então há aquele dizer que vingança é um prato que come frio, que a gente come frio. Querendo dizer que por mais que demore, mas um dia você vai se vingar. Afinal de contas, o que é que Jesus diz sobre isso? Qual é a opinião de Jesus sobre esse assunto? Você vai ver isso a partir de agora, tá? Vamos lá. Primeiro está aqui essa imagem desse rapaz, esse homem, dessa mulher. Ele muito apreensivo, muito preocupado e pensando em alguma coisa que deve ter acontecido, essa é a ideia da imagem. E o tema não retribua pelos padrões humanos, tá? Não retribua pelos padrões humanos. Essa é a ideia da lição de hoje. Texto áureo: não te vingarás. Isso é fato. Não te vingarás. Aí você pode perguntar, mas como é que eu vou fazer com as ofensas que me fazem? Como eu tenho que reagir? É já que Jesus Cristo vai dizer. Diz: não guardarás ira, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, contra os teus irmãos, contra o teu próximo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levíticos 19, 18. A verdade prática, ela diz assim: o cristão não deve guardar rancor, nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Queridos, o reino de Deus, ele é fora da lógica do mundo. Ele é um reino de ponta cabeça. Ele é um reino que o que é certo na opinião mundana não é certo na opinião do rei deste reino, o Senhor Jesus Cristo. Então, vencer o mal com o bem. Há quem diga assim: eu não tenho minha língua queimada com papa, eu não guardo almoço para janta, se alguém me disser uma, eu digo duas, se alguém vier quente, eu estou fervendo. São expressões utilizadas no dia a dia para indicar que você, tão logo recebe uma ofensa, você a devolve. E essa opinião na fala de Jesus, ela deve ser corrigida e adaptada para quem quer viver do reino de Deus. Pergunta: você já é um membro, você já é um súdito do reino de Deus? Se você for, seu comportamento deve ser modelado a partir do ensino de Jesus. Você deve se amoldar aos padrões desse reino. Caso você ainda não seja, não tenha a convicção de ser, eu quero convidá-lo a orar a Cristo e pedir: Senhor, me faça um membro do teu reino. E a porta está aberta para você. Vamos lá. Primeiro ponto vai falar sobre a vingança não é natureza do reino de Deus. A vingança não é natureza do reino de Deus. Então, como resolver esse assunto que é tão
normal, né, acontecer na sociedade, o mal que fazem a gente. Como é que a gente resolve isso se vingança não é do reino de Deus? Existe um caminho para sair dos problemas, para sair da situação difícil que pode ter lhe acontecido. Veja bem, existe a lei de Talião. A lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente, né? Tinha muito isso na lei de Moisés. A gente precisa entender o que é isso. A gente precisa entender como é essa retribuição. A palavra-chave dessa lição é retribuição. O que você tem retribuído com as ações que você tem recebido? Que retribuição você dá? Que torna você devolve? Não é? A lei de Talião, ela pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou à vítima. Se ele ofendesse alguém e cortasse o braço, ele deveria perder o braço. Se furasse o olho, ele deveria perder o olho. Se arrancasse um dente, ele deveria perder o... Ele deveria sofrer a mesma ação que ele causou. Essa lei, esse princípio de justiça visto na lei de Moisés, é preciso compreender a natureza disso, que não intencionava piorar as situações ou acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. Porque todos nós sabemos que na raiva a gente se descontrola e aí acaba que fazendo mais do que deveria, falando bobagens, falando mais do que deveria falar. Diante disto, o texto, a lei, o código, ele ajustava uma coisa a outra para que a pessoa não se exacerbasse diante do castigo e fizesse mais com a pessoa do que foi feito consigo. Então a ideia é ajustar, colocar as coisas no limite, entende? A ideia é essa. A lei de Talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança, isto é, existia o tribunal para fazer isso. Deus nunca deixou que essas questões ficassem a cargo do indivíduo, mas ele sempre transferiu isso para a justiça, para que a mesma providenciasse as coisas no devido limite, entende? No devido limite. Os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a como um propósito de justificar a vingança ou retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam, os fariseus, deturpando seu plano original. A Bíblia proíbe, que fique isso bem nítido, a Bíblia proíbe, preste atenção, a Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. A Bíblia proíbe você de tomar partido no propósito de vingar pessoalmente, você mesmo tomando essas medidas. Então quem é que se vinga? Deus. Deus é a pessoa competente para vingar sua causa. Deus é a pessoa competente para retribuir ao ofensor da sua vida, a quem lhe prejudicou. Entregue ao Senhor e o Senhor sabe como fazer. Nós nunca sabemos como fazer. Então a gente sempre deve transferir essa responsabilidade da vingança para quem é de direito. E nesse caso, de acordo com a Bíblia, é de direito divino agir dessa maneira. Promover vingança. O cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. É só você ler Romanos 12, 19.
A vingança pertence a Deus. Você não tem habilidades suficientes para vingar. E isto não lhe diz respeito, isso não é da sua competência. A vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. Outro mais. De acordo com o dicionário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limite de retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida, dizendo que tinha liberdade para fazer isso. Alguém fez um mal com você e aí lhe prejudicou o olho. Aí com isso agora você poderia matá-lo. Não, as coisas deveriam estar ajustadas no limite, porque essa é uma regra de convivência. É uma regra de convivência. E tudo que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora Jesus ensina que, isso era na lei antiga, agora Jesus ensina que não devemos, agora Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros segundo olho por olho, de maneira nenhuma. Em vez de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, o texto ensina, Jesus ensina que devemos fazer-lhe o bem. Vença o mal com o bem. Você pode dizer, mas isso é tão difícil. A gente sabe da dificuldade disto, mas isso não é impossível. E quem está no reino de Deus, tem a palavra de Deus e pode cumprir com esta regra. Todo o mal que fazem a você, no que depender de você, devolva em bem. E no que mais não depender de você, ore por essa pessoa e entregue-a na mão de Deus. Deus sabe como agir. A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes e descrevem a justiça excelente e abundante que se espera de nós no reino de Jesus Cristo. Nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. Essa é a ideia do Senhor Jesus. Fazer o bem para quem prejudica você. Você pode dizer, não consigo fazer isso aí não. Você consegue. Você pode não querer, mas poder pode. Você consegue. Há em nós, quando estamos servindo a Deus, o Espírito Santo do Senhor. E Ele opera isto em nós seguramente. Fazer o bem a quem lhe faz o mal. É no que depender de você, mesmo que seja para aquela pessoa que lhe fez mal. Se chegar a oportunidade em você de fazer-lhe o bem, faça o bem. Entendeu? A pessoa que aprende a amar, até mesmo a seus inimigos, é uma pessoa que viveu o suficiente do reino de Cristo e uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. Só quem nasceu de novo, só quem tem a natureza de Cristo opera desses modos, perdoando, não se vingando, orando e ajudando, sempre que preciso for, aos inimigos. Aprenda com Jesus Cristo. O reino de Deus não é um reino de fachada, é um reino de vida transformada. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio. E tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo e colocando tudo no devido lugar. Assim, compreendemos que a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Como é que fica a sua vida diante disto? Talvez você tenha estado em situações tão difíceis, talvez você tenha estado em realidades tão complicadas, que talvez tenha lhe fugido o entendimento de como agir. Uma coisa, talvez eu não saiba lhe dizer como você deve agir, mas eu sei lhe dizer como você não deve agir. E como é? Não se vingando. Partindo desse pressuposto, você não se vingando, você fechou a porta negativa. Então, facilmente se abrirá a porta positiva de saber como fazer. O amor é a expressão natural do reino de Deus. A vingança não é natural do reino. O amor
é natural do reino de Deus. Aí vem agora pelo menos 3, 4 ações que é fora do comum. Primeira delas, virar a outra face. O texto diz que se alguém bater em seu rosto, que você vire a outra face. E essa expressão é muito mal interpretada. Bem mal interpretada mesmo. Porque a pessoa pega no sentido literal, querendo que alguém batendo no seu rosto, você dê o outro lado para ele bater. Mas a ideia não deve ser tomada no sentido literal, de dar um tapa no rosto. Mas a ideia aqui é de disponibilidade. Ideia de disponibilidade. A primeira ideia, a primeira ação vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor. Tipo, alguém deu um tiro em você, você só pega a arma dele e devolve o tiro. Essa é a reação natural da nossa carnalidade. Às vezes é tão rápido essa reação que a gente nem se dá conta e já acabou reagindo na mesma proporção. Mas a nossa ação deve ser ponderada antes de tudo. A nossa atitude brusca não resolve nada. Pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem um coração cheio de amor tenha em seu ser atitude de ódio, desamor e vingança. Quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, na opinião de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. Fraco. Se vingar é a atitude de quem é fraco. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Então, quando alguém atingir você frontalmente, atingir tua honra, prejudicar você de uma maneira tão absurda, na opinião de Jesus Cristo, não é para você se vingar. E se precisar, se for conveniente, se for necessário em algum momento, retribuir-lhe um favor, retribuir-lhe uma bênção, que assim seja. Que você ajude-o. Isso fará uma mudança radical em todo o sistema espiritual e social. A sua posição de perdoador, mesmo diante daqueles que lhe ofenderam. Arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão judicial, quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo de buscar tirar-lhe uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga. Jesus ensina que está sofrendo as ações por parte do litigante que ele não deveria responder com ressentimentos, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, porque em cima de uma túnica a maioria das pessoas dormiam naquela época, era como tirar-lhe a cama. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Nesse sentido aqui, a opinião de Jesus é a seguinte: se for necessário, se você não tiver opção, deixe ir. É preferível até você perder alguma coisa do que perder uma vida. A ideia é deixar ir, deixar partir, perder, mas você não perder uma vida. Porque você perde, é tirado de você alguma coisa, você tem Deus para retribuir por você. Jesus Cristo disse, em certo sentido assim, é melhor dar do que receber, porque dando é que se recebe. Então, deixe partir alguma coisa que alguém diz ser dele, mesmo sendo sua. Deixe. De certa forma, não me refiro a coisas em um ângulo absurdo.
mas eu me refiro a questões que você sabe que pode deixar ali. É uma questão delicada que precisa ser muito ponderada e você tem a mente de Cristo para isso. Mas não retribua na mesma proporção que estão lhe ofendendo. Aprenda que vingança não é da nossa alçada. Obrigar a fazer algo. Aqui tem a ver com se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminha 2. A ideia é de disponibilidade, entende? Disposição para ajudar, mesmo para quem ofende você. Fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença, antes atenderá aos solicitantes sem qualquer murmuração ou má vontade. Com uma atitude generosa, emprestará, até mesmo sem a atitude de querer de volta. Entende? Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Por isso manifesta atos de bondade. Lembre-se, antes de você achar que Deus está exigindo demais de você, lembre de João 3,16. Porque Deus amou o mundo, incluindo você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi por você. Então, antes de você achar que Deus está exigindo demais de ti, lembre-se, Ele fez muito por você. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. E quando você achar que está difícil demais, ore a Deus. Peça a Deus para Ele derramar no coração dele esse rio, esse oceano de bondade, para que você viva parecido com o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, quando Ele estava morrendo na cruz, as atrocidades que fizeram contra Ele, palavras últimas antes dele falecer, dele partir, dele entregar o Espírito a Deus, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É uma prontidão imensa de perdoar. É assim que Cristo quer que cada um de nós sejamos, cada membro do seu reino seja pronto a perdoar, pronto a não vingar, e se preciso for, e quando preciso for, pronto a ajudar até mesmo os piores inimigos. Orar por eles, pedir que Deus os abençoe e os guarde, e deixa que Deus resolve com eles o que tiver de resolver. Terceiro ponto e último, buscando a perfeição em Cristo. Primeiro ponto diz, a vingança não é do reino. Segundo ponto diz, o amor é natural do reino. E aí vem agora, diante daqueles que se acham incapazes de fazer essa ação acontecida, busque perfeição em Cristo. Uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5, 43 a 48, revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. O nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. É o ensinamento divino celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que magoam você. Você quer ir para o céu? Você quer o padrão de lá. Você está achando muito difícil porque você já está adaptado aos padrões daqui. E os padrões de vingança é daqui da terra. O padrão de perdão é lá do céu. Você decide a que representatividade você quer deixar nítido na sua vida, se o padrão da terra ou se o padrão do céu. O amor mais perfeito, o verbo amar que aparece em Mateus 5,43 é agapao, e é o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar ternamente. É o amor que está satisfeito, está contente sobre as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus em nosso coração. É o que diz Romanos 5,5. O amor de Deus está derramado em nossos corações. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da lei, desviava o amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. Deus, quando exige que você ame, Ele está simplesmente exigindo que você faça aquilo que já é próprio dele, amar. Ele amou você a ponto de dar o Filho dele por ti. Então, retribua nesse padrão o amor. Lembre talvez quanta bobagem você falou contra Deus, contra a palavra de Deus,
contra a igreja de Deus. E hoje você está aí, salvo, servindo a Deus, amando a palavra de Deus, membro da igreja. Lembra o quanto bobagem você falou e agora está servindo a Deus. Então, nesses moldes, tem muita gente lá fora, inimigo da gente, que a gente pode ganhá-los para Cristo, demonstrando uma ação de amor para com essas pessoas. Tem um texto na Bíblia que ele é categórico, ele é pesado até. Diz assim, ó, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5:48. É texto pesado, sede vós perfeitos. Jesus Cristo está colocando o padrão aqui, é o Pai dele. O padrão é o Pai que está no céu. O padrão de perfeição é Deus. E Ele está mandando a gente subir o nosso padrão para o padrão divino. É possível isso? Com certeza. Se Cristo exigiu porque é possível. Ele não seria injusto de pedir-lhe algo que você não possa fazer. Entende? O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidenciar a bondade apenas para com seus amigos, não há vantagem nisso. Agora, amar até os próprios inimigos é tudo que o reino de Deus exige do seu povo, e é isso que fará com que nós sejamos diferentes. Buscar a perfeição conforme ensina a Bíblia é buscar uma vida mais parecida com a de Cristo, em que a natureza humana é mortificada, nosso interior é fortalecido e assim podemos viver sem as amarras da prisão das obras da carne. Em Cristo podemos dizer sim para o fruto do Espírito, que inicia com o amor e não para as obras da carne. No poder do Espírito Santo, podemos atravessar a barreira da carne e perdoar a quem nos faz o mal. Não retribua nos padrões do mundo. Retribua nos padrões do céu. Deus te amou tanto que deu o Filho dele por ti. Quando acontecer-lhe de ter que retribuir alguma coisa para quem lhe fez o mal, retribua com o bem. Tá? A conclusão diz que aprendemos com a passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação de briga. Os que vivem nesse amor, na vida prática, estão se assemelhando ao caráter do verdadeiro Deus, ou ao verdadeiro caráter de Deus. Você que quer ser filho de Deus, se diz filho de Deus e vive no reino de Deus, viva parecido com Deus. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Em nome de Jesus.